O mangá de One Piece está revelando informações que ninguém esperava e recentemente uma delas chocou o fandom de One Piece, sobre como Akumas no Mis, poderes lendários e transformações absurdas podem ser inúteis perante de um poder que é a chave da força de grandes personagens como Roger, Barba Branca, Garp, que pode ser a mais nova fonte de poder do Luffy. Vem conferir tudo sobre isso nesse vídeo aqui. Salve guys, eu sou o Lich pra mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de One Piece, mais um vídeo do Piratão Kishika aqui no canal. E me perdoem se tiver algum barulho nesse vídeo, porque tá ventando muito em São Paulo, então nós não sabemos o que fazer com a casa que está caindo, né? Mas eu sei o que fazer com o seu like aqui, então deixa o seu like, vai, deixa o seu like que eu tenho certeza... Deixa o seu like aqui embaixo que eu tenho certeza que você vai curtir demais esse vídeo aqui. Aproveita também para se inscrever aqui no canal para poder ficar por dentro de mais vídeos sobre o Mugiwara e o Piratão Kishika, sobre muito mais no mundo de One Piece. E também clicar no primeiro link da descrição para apoiar demais o canal a crescer. Então, vamos embora logo comentar sobre os poderes de One Piece e a mais nova fonte de poder de Luffy, que é a chave de grandes personagens. Bom galera, o mangá de One Piece recentemente chegou no seu pico de força absurda, né? Com o finalzinho da luta do Luffy contra o Kaido. E no decorrer dessa luta a gente pode observar várias coisas muito interessantes sobre poderes e como grandes personagens como Kaido e Big Mom se utilizavam de sua força para poder tentar vencer os novos supernovas, né, que estão vindo aí, né? E é bem aqui que se encaixa esse vídeo, né? Já que nessa luta que durou mais de 20 capítulos, mais de 40 capítulos, sei lá quanto que durou a luta do Luffy versus do Kaido, foram reveladas muitas coisas interessantes sobre níveis de poder, níveis de força e o porquê de personagens tão absurdos como Garp, Roger e Rayleigh serem tão poderosos no mundo de One Piece. Então, vamos embora logo comentar sobre os grandes poderes de One Piece. Bom galera, no mundo de One Piece existem duas forças principais que regem os grandes mares e que predominam durante grandes seres absurdos. As Akumas no Mis, que são poderes extraordinários vindos de frutas desconhecidas, né, de propriedades desconhecidas, que podem dar poderes absurdos, né, como por exemplo manipulação de raios, transformações em dragões e poderes considerados até mesmo divinos por grande parte das raças do mundo de One Piece. Sendo que essas são apenas algumas das possibilidades das Akumas no Mis, que são divididas em três categorias. As Zoans, que podem dar poderes de animais, como touro, dragão e muito mais. As Paramecias, que podem dar habilidades desconhecidas para os usuários de propriedades bem desconhecidas, como por exemplo o Luffy, que tem uma Paramécia da borracha, o Katakuri, que tem a Paramécia do Mochi, e lembrando que a do Katakuri é um caso especial, tá? E as Logias, que são uma terceira classe de Akumas no Mis que dão poderes de elementos das naturezas para os seus usuários, né? Como por exemplo raio, terra, fogo, mar, quase qualquer coisa que envolve a natureza, os usuários de Akumas no Mi tipo Logia podem se utilizar. E é aí que existe uma grande possibilidade de poder absurda, né? Já que até mesmo no começo do mangá de One Piece, do anime de One Piece, os usuários de Logias eram considerados invencíveis, e até hoje podem ser considerados invencíveis lá no comecinho do mar de One Piece, lá no comecinho da Grand Line. Já que as Akumas no Mi tipo Logia, elas dão uma qualidade especial para os seus usuários, que são a intangibilidade em certos casos. Como por exemplo, a Mera Mera no Mi do Ace, que como você não pode tocar fogo, você não pode bater no fogo, o Ace era intangível, mas isso pode ser meio que driblado, né? Essa habilidade pode ser driblada, tanto com uma Akuma no Mi tipo especial, como era a do Barba Negra, a Yami Yami no Mi, que tinha esse tipo de poder tocar os usuários de Akuma no Mi tipo Logia fisicamente, como por exemplo você se utilizando da criatividade e utilizando da sua habilidade para poder usar os elementos contrários na natureza, como o Luffy utilizou duas vezes no começo do anime contra o Crocodile, utilizando a água para poder solidificar a areia do Crocodile e a borracha do Luffy, do próprio corpo do Luffy, para poder enfrentar o Enel, que tinha uma Akuma no Mi tipo Logia. E é aí, nessa vasta possibilidade de poderes absurdos, que o Mestre Oda introduziu uma nova habilidade como um gênio no mundo de One Piece, que se chama Haki. Bom, o Haki no mundo de One Piece ele sempre predominou, né? Ele sempre esteve presente no mundo de One Piece por aí, né? Desde o começo do primeiro episódio de One Piece ele esteve presente, porém ele só foi ser explicado de verdade mais próximo do time skip ali, quando o Luffy teve que aprender o que era Haki, então ele teve que aprender os conceitos básicos, mas foi introduzido como algo de combate mesmo
lá próximo do arco de Marineford, para vocês terem uma noção de quanto tempo a gente ficou sem saber o que era Haki, tá? Bom, o Haki é uma forma de poder natural que serve para nivelar justamente os combates entre usuários de Akuma no Mi, tipo, muito apelonas mesmo, e as pessoas que não são usuários de Akuma no Mi, né? E o Haki ele pode ser dividido entre 3 categorias, sendo elas a de observação, a de armamento e a do Haki do Rei, sendo apenas a de observação e do armamento utilizadas por qualquer um, né? Sabe que treinar e poder desenvolver os tipos de Haki de armamento e observação, qualquer um pode utilizar. Mas o Haki do Rei é apenas um grupo seleto de usuários podem usar, e vai ter um videozinho aqui no card aqui em cima sobre alguns desses usuários até um certo ponto do anime confirmado, beleza? E dando uma passada básica no conceito desses Hakis, o de observação amplia sua habilidade de observar as coisas, podendo até fazer com que você desvie de balas, você pode enxergar a bala. Simplesmente você é o Neo do Matrix. A do armamento manifesta uma aura física do seu próprio ser no seu próprio corpo, podendo endurecer partes do seu corpo até nível de ferro mesmo, de aço, e você podendo utilizar isso para poder socar as pessoas com muito mais habilidades. E a do Haki do Rei, que é até agora a mais misteriosa, digamos assim, pode ser utilizado para sobrepor a sua vontade sobre os outros. Tanto que ele funciona até um limite, já que se você tem uma vontade maior que uma outra pessoa, essa pessoa desmaia. Só que isso não funciona com usuários muito fortes, sabe? Com pessoas muito fortes, não funciona se você não tiver uma vontade absurda para sobrepor em cima delas. E bom, só dando uma passada básica nos conceitos de Haki, a gente consegue entender por que personagens tão absurdos de forte são tão poderosos mesmo sem terem Akumas no Mi, como o Garp e Rayleigh eram tão poderosos, e provavelmente o Roger, que não tinha uma Akuma no Mi, também era muito forte. E esses personagens em específico, eles tinham muito nível de Haki, eles eram mestres no Haki, tanto que o Rayleigh que ensinou pro Luffy que é o conceito de Haki básico, né? E justamente por o Haki ter as habilidades que as frutas não possuem, eles podem equilibrar muito bem as lutas entre usuários e não usuários de Akuma no Mi, mas isso tem um certo limite, já que, como a gente pode ver na luta do Law e do Vergo, o Law conseguiu aprimorar o seu Haki a um nível muito alto e acima do nível do Vergo de armamento, para poder cortar utilizando a sua própria Akuma no Mi. Antes ele não conseguia porque o seu Haki era mais fraco do que o do Vergo, mas após ele conseguiu utilizar a sua Akuma no Mi normalmente com o Vergo. Então tem sim essa limitação, tá? Mas mesmo assim o Haki, ele ainda assim é uma fonte de poder absurda. É provavelmente a fonte de poder mais forte do mundo de One Piece, já que justamente por ter essas características que as Akumas no Mi não têm, ele pode ser utilizado de diversas maneiras a um ponto master, né, de mestre assim do Haki, como esses personagens como Roger, Garp e Rayleigh que eu citei aqui eram no nível de Haki, e ele pode ser utilizado de diversas maneiras diferentes, como a gente pode ver no arco de Holy Cake, que o nível máximo do Haki de observação é você poder ver partes do futuro, e como a gente pode ver no arco de Wano, o Haki lá no país do Wano não se chama Haki de armamento, né? Se chama Ryuo, e pode ter a habilidade de socar as coisas de dentro para fora, ou até mesmo sem você precisar tocar. E é por isso que personagens absurdamente fortes, como esses que eu citei aqui, eram tão fortes, e por isso que o Haki é a fonte maior de poder no mundo de One Piece. Mas aí, comenta aqui embaixo, você concorda com isso ou não? Se o Haki realmente é a maior fonte de poder do mundo de One Piece? E também aproveita para comentar se você acha que o Haki do Rei vai ser o próximo a ser utilizado e muito mais explorado no mundo de One Piece, beleza? Então se você curtiu esse vídeo aqui, aproveita para clicar no like aqui embaixo, que ajuda demais, e também aproveita para se inscrever aqui no canal e clicar em algum dos vídeos que vai estar aparecendo aqui, a playlist do Mugiwara, do Piratão que Estica, e algum vídeo mais recente aí para você, se você quiser ver, beleza? Então, muito obrigado e até breve. Valeu!